Meus irmãos, meus amigos, chegamos aqui mais uma vez debaixo da graça e as infinitas misericórdias do nosso soberano e eterno Deus. Estamos falando dos grandes feitos dos servos de Deus e nesse momento falando sobre Neemias. Hoje eu quero falar do número de homens, o número de homens que estavam com Neemias e mencionar que sempre foram poucos. Se você olhar a escolha de Jesus, 12 discípulos. Então, sempre o número foi pequeno, não foi um número grande. E os homens sempre foram uma minoria, por incrível que pareça. Em qualquer igreja que você for, você percebe que a maioria são mulheres. Até parece que existe um número maior de mulheres no mundo do que homens, mas a estatística não diz isso, tá? Mas falando pelo número das igrejas, parece que existe mais mulheres do que homens. E aqui no texto 11 e 12 de Neemias 2, traz uma informação dessa, bem interessante. Diz assim, ó: E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Ele diz: Eu me levantei, eu e poucos homens comigo. Não importa a quantidade, mas sim a qualidade. Deus castigou Davi porque ele resolveu contar o número do seu exército. Davi esqueceu que suas vitórias não eram no número de soldados que ele tinha, mas no Deus que comandava os soldados que ele tinha. Davi esqueceu que no passado ele derrubou milhares de homens sozinho. Ele esqueceu disso. Então, não é a quantidade, mas sim a qualidade. E a qualidade, irmãos, está diretamente ligado na nossa dependência de Deus. O quanto dependemos de Deus, nós vamos ver a qualidade que tem a obra que estamos realizando. E, dependendo dessa qualidade, lá em Coríntios capítulo 3, diz que ela será queimada. Na hora de ser provada, ela pode ser queimada. Então, o número, irmão, sempre foi pequeno, mas no número pequeno Deus honrou. Me lembro de uma mensagem do saudoso pastor Gerson Rocha. Ele, naquele templo maravilhoso que eles construíram lá em Vitória da Conquista, numa época de construção bem mais difícil. Hoje nós temos algumas coisas mais sofisticadas, mas naquela época bem mais difícil. E eles construíram o maior templo da América. Durante muitos anos foi o maior da América, de qualquer denominação. Hoje não, tem denominações, tem megas templos aí, etc. Mas naquela época foi o maior. E os anos passaram e aquela igreja cresceu muito. Eles tinham 1000 membros depois, quando os anos passaram. E eles foram construir uma escola. Eu lembro de uma mensagem dele que ele disse: quando nós tínhamos 200, 300, nós conseguimos construir esse templo. Agora nós temos 1000 e não conseguimos construir uma escola. Ele disse: tem algo errado. Por que não estamos conseguindo construir uma simples escola? Então veja que interessante. O número aumentou, mas a obra diminuiu. Então às vezes é assim. Não é um número grande, mas é o coração e a qualidade daqueles que estão ali dependendo de Deus. Então os homens podem ser poucos, mas Deus, ele faz a diferença. Agora tem uma outra lição nesse verso, que ele diz assim, ó: e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Nós não devemos estar levantando bandeiras à toa. Nós precisamos declarar somente quando estivermos realizando aquela obra. Não temos que sair declarando por aí afora, levantando... Não, Deus não... Ele não ensina isso. Não precisamos divulgar Deus dessa maneira. Neemias deixou bem claro: não declarei a ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele para fazer em Jerusalém. Mais adiante nós vamos ver quando ele vai declarar. Viemos aqui e vamos reedificar essa cidade novamente. Mas aqui ainda até esse momento não era a hora. Então você tem que guardar no seu coração os projetos, aquilo que Deus colocou, e no momento certo que Deus mandar, você deve divulgar a tudo e a todos. Mas não fazer isso como bandeira, sair por aí no momento errado. Então tome cuidado, siga a lição de Neemias: não declarei a ninguém o que o meu Deus tinha colocado no meu coração para fazer em Jerusalém. Que assim seja a nossa vida, aquilo que Deus colocou no nosso coração, que venhamos declarar no momento
na hora certa, as pessoas certas, o local certo. Mas que não venhamos estar divulgando essas coisas sem um parecer, sem um alvo, sem um foco principal, que é glorificar e exaltar o nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe e continue nos ensinando as lições de sua palavra. Oremos nesse instante. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa cada vida que assiste e ouve estas mensagens. Glorifica o teu nome, ó Pai. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.